Eu diria que estamos em condições de eventualmente iniciar, portanto são 11h05. Deixem-me começar por partilhar convosco e com aqueles que eventualmente se forem juntando, precisamente os nossos convidados. Nós temos o privilégio de contar esta manhã, nesta Tech Talk organizada pela Exertis, sobre o tema orçamentação e consolidação, personalidades que nós consideramos que têm algo a dizer sobre o tema. Desde logo o nosso principal responsável de Corporate Performance Management para todo o grupo Exertis, Pedro Dias de Moura, que leva já muitos anos de experiência, quer no mercado empresarial, quer, enfim, em todos estes temas de Corporate Performance Management. O Pedro lidera toda esta área e tem trabalhado com imensos projetos, imensos clientes das diferentes organizações e setores, e é um privilégio contar com a liderança do Pedro nesta conversa partilhada que teremos esta manhã. Mas é também um privilégio contar com Catarina Xavier, que é CFO do grupo Blue Pharma, Ricardo Cravo, que é CFO e Chief Strategy Officer do grupo Naga, Ivaldo Lima, que é diretor de planeamento e contabilidade do BCA, Manuela Silveira, que é CFO do grupo Durit, e Vasco Namib, juntando-se a nós, que é economista sénior do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique. Muito obrigado a todos por terem aceito o nosso convite para participar nesta nossa Tech Talk. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e amabilidade que tiveram na preparação e na organização desta iniciativa. Esta iniciativa conta também com a colaboração da Corporate Business School de Moçambique, mas também conta com a colaboração do nosso media partner Eco Online, sendo que o Eco está também a proceder à gravação desta Tech Talk. Terá depois a oportunidade de ser transmitida via streaming ou através de outros canais e redes do próprio Eco Online. Gravação essa que estará depois disponível, teremos a amabilidade de partilhar convosco. Dito isso, eu passaria a palavra aos nossos convidados participantes, aos nossos honoráveis oradores. Começando por ti, Pedro, bem-vindo, obrigado pela tua disponibilidade para liderar esta nossa Tech Talk e boa conversa, estaremos aqui certamente a acompanhar. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Se quiseres, eu creio que não seria mal deixares o template que tinhas mostrado, assim as pessoas vão identificando as pessoas. Muito bem. Pronto, eu creio que é mais fácil, depois, à medida que formos falando, vendo quem é quem e porquê. Antes de mais, bom dia. Pronto, obrigado a todos. Nós organizamos este evento para falar de CPM, de temas como orçamentação e conciliação. Como sabem, nós estamos numa fase, todas as empresas estão em pleno processo de orçamentação. A conciliação é um processo mais dinâmico, mais anual para uns, mensal para outros, mas a orçamentação, todas as empresas estão agora em pleno processo e nós lembramos de convidar pessoas com muita experiência nestas áreas e que nos trazem a sua própria experiência, a sua visão dos problemas que têm atuais e dos desafios que têm no futuro. Como nós sabemos também, muitas empresas ainda utilizam Excel para fazer seja consideração, seja orçamentação. Nós somos obviamente uma empresa tecnológica, temos vários parceiros, entre os quais a Talentia, e soluções para responder, para substituir o Excel, digamos assim. E nesse efeito, o que é que eu gostaria? Vou passando a cada um dos nossos convidados, que explica um pouco a sua experiência e a sua visão, e vamos tornando isto um pouco interativo, a ver se chegamos ao fim e todos ganhamos um bocadinho mais experiência destas áreas. Eu começaria, se calhar, pela Catarina. Catarina, eu sei que é responsável da consolidação, mas também já conhece o processo de orçamentação. Eu, se calhar, diria iniciar por consolidação, diga um pouco a sua experiência, os seus desafios passados, presentes e futuros, e pronto, e partilhar um pouco connosco. Olá. Bom dia, Catarina. Obrigada, bom dia. Portanto, eu sou CFO da Blue Pharma, do grupo Blue Pharma, já há 13 anos. Portanto, nós temos a Blue Pharma Indústria Farmacêutica, sediada em Coimbra, que produz e desenvolve, portanto, são duas empresas numa só, porque temos o desenvolvimento de medicamentos genéricos
e depois temos a fabricação, a produção, que inclui a fabricação e a embalagem desses mesmos medicamentos genéricos. O desenvolvimento dos genéricos, portanto, é feito na Biofarma, mas depois o teste para sabermos se temos ou não medicamento é feito numa CRO, numa Clinical Research Organization, que era subsidiária do grupo Biofarma, também a Bioclinical, mas que entretanto agora pertence ao grupo Astrum, que é uma CRO pan-europeia. Ora bem, mas o meu histórico já vem da Martifer, portanto eu antes de entrar na Biofarma tive 4 anos na Martifer, SGPS também, e aí é que começa todo o meu conhecimento de consolidação de contas, nomeadamente enquanto diretora do Departamento de Consolidação de Contas e Reporting. Primeiro porque a Martifer, a partir de 2017, passou a estar cotada na Bolsa de Mercados, portanto passou a ser uma empresa pública, cotada em mercado de capitais, e portanto havia sempre a obrigatoriedade de reportar trimestralmente ao mercado de capitais as contas consolidadas do grupo, não só em português, mas também em inglês. E portanto, o primeiro desafio foi então na Martifer, em que tínhamos 5 áreas de negócio, portanto eu estou a reportar-me a 2007-2011, portanto não é a Martifer atual, de 2024, mas sim de 2007-2011, portanto na altura de entrada em mercado de capitais, em que tínhamos 5 áreas de negócio e consolidávamos mais de 200 empresas. Portanto, era uma perfeita loucura fazer aquilo. Nós tínhamos um colega que não fazia mais nada durante os meses a fio, que era o intragrupo, tentar termos o intragrupo de todas as participadas e começar a acumular toda aquela informação em Excel. Portanto, passou a ser um processo, apesar de sermos uma equipa, passou a ser um processo ingerível, com esta panóplia de empresas e com sedes em diferentes países, não só da Europa, mas também em outras partes do mundo, onde também tínhamos o problema da transposição da moeda de relato para a moeda, aliás, da moeda de relato nos países de origem para a moeda funcional, da consolidação de contas, e portanto aí implementamos o software da Oracle, que na altura era o HFM, era o Hyperion, e portanto começámos a ganhar muita eficiência e muita rapidez no processo de consolidação, portanto ao colocarmos todas as regras de consolidação no software, e também o processo de eliminação do intragrupo, porque começámos a ter relatórios de divergências e, portanto, na impossibilidade de os conseguir sanar na sua totalidade, a regra é a mãe manda. A mãe manda e vamos embora para a frente. Entretanto, há 13 anos que estou aqui na Biofarma, pronto, trouxe o conhecimento da Martifer, mas montei eu um Excel de consolidação de contas. Obviamente que o grupo também cresceu também em participações, nomeadamente na área do healthcare, da distribuição. Portanto, a Biofarma Indústria é Contract Manufacturing Organization, mas temos depois toda a área da distribuição, com a Biofarma Genéricos, que é a marca para Portugal, a Cuida Pharma, que também é uma marca para Portugal, mas para medicamentos não sujeitos à receita médica, mas também distribuímos para territórios. Temos empresa em Angola, a Biofarma Angola, temos empresas nos Estados Unidos, também para outras empresas europeias farmacêuticas, para desenvolver um basket de produtos, e portanto temos empresas startups que estão logo no início da cadeia de valor do medicamento, inclusive a Lusitino já está, temos mesmo um inovador que está em fase de ensaios clínicos em humanos, e portanto ano após ano o processo de consolidação começa-se a tornar um pesadelo para mim, porque efetivamente é um processo anual apenas, por enquanto, e um processo muito solitário porque os nossos colegas fecham os relatórios e contas anuais em março, e depois começa o processo de consolidação, em que em Excel eu não consigo partilhar com mais ninguém, e portanto a ajuda que eu tenho é o intragrupo que eles me dão, um intragrupo não só de saldos, também de transações, mas a partir daí é um processo muito solitário, penoso, doroso, muito duro, em que tem que ter tantos Excels abertos quantas empresas que está a consolidar, mais o próprio Excel de consolidação. Portanto, aquilo é uma loucura. Relativamente à consolidação propriamente dita, com as regras, com as eliminações, porque é tudo a fazer links com células de Excel, e depois no fim, para compor o relatório de contas e conseguir ter todos os anexos, todas as notas que compõem o anexo ao relatório de contas, é um desespero. É um desespero quando chega a rubricas como materiais e serviços consumidos,
é uma panóplia de rúbricas, e depois no fim tem uma diferença de 20 euros ou uma diferença de 500 euros porque se esqueceu de linkar uma célula. Portanto, é um verdadeiro pesadelo. E hoje recebi excelentes notícias que a administração da Blue Pharma autorizou então a implementação de um software de consolidação. Vamos começar agora, para ainda consolidarmos o 2024. É uma quick win, portanto não está dentro do ERP, o nosso ERP é SAP. Não o vamos fazer dentro do ERP SAP, para além de ser um projeto de um ano, porque teríamos que parametrizar todas as contas para ser dados parceiras. Para além disso, é extremamente caro, muito oneroso. Portanto, o que nós queremos é uma quick win. Queremos descentralizar também o processo de consolidação, portanto vamos trabalhar em fóruns. Cada contabilista do grupo vai ele próprio carregar toda a informação da sua empresa, da qual ele é responsável e que faz o relatório e contas anual, mas também os reportes mensais ao Conselho de Administração. Pronto, portanto, parametrizamos as regras de consolidação, as regras de transposição de moeda, etc. E, portanto, acho que vou entrar no meu sonho de carregar no botão e ter a possibilidade de 2024, assim espero. Portanto, e este é o estado de arte, este é o estado de arte na Blue Pharma nesta altura. Deixa-me só fazer uma questão do que falou, que falou em maior parte dos aspectos que preocupam os processos de consolidação, e há da minha experiência muito relevante, que tocou agora no fim, tem a ver com a descentralização do processo. Durante estes anos todos, o que é que acontecia? Um pouco aquilo que está a dizer. Uma empresa tem 100 empresas, portanto a empresa-mãe tem 100 empresas e tem uma equipa de consolidação, e o que é que acontece? Todas essas subsidiárias enviam uma informação qualquer, porque tem até o dia X. Não pode ser qualquer. Eu sei, mas eu estou entre aspas, tem até o dia X, e para cumprirem enviam uma informação. E depois passam o ónus da validação para a equipa central. Na prática, invertem-se os papéis. A equipa empresa-mãe passa a ser empregada, entre aspas, das empresas filhas, porque eles mandam uma coisa qualquer, e a empresa-mãe fica a validar e depois devolve, olha, isto está mal, o que é isto, o que é aquilo. Então o processo, o que nós fizemos já em vários clientes, que é um pouco o que vão fazer agora, acredito na Blue Pharma, é um pouco pôr os papéis no sítio correto. A subsidiária tem que ser responsável no sistema por enviar a sua informação, por carregar, é obviamente controlada por processos de auditoria e onde fica registado quem é que entregou o quê e quando, e mesmo a informação que vai carregando tem sempre uns controlos, nós chamamos de bloqueantes, que significa que o balanço tem que estar balanceado, né? Pronto, vou começar uma coisa simples. Há uma série de controlos, uma conta intercompanhia não pode ter um saldo superior ao saldo do balanço, pronto. Há uns controlos logo a priori que impedem que uma subsidiária envie uma informação que não esteja pelo menos nos mínimos, não é? E a partir daí, sim, é como a Catarina diz, é ser carregar uns botões e pronto, e os ajustamentos manuais para os casos específicos, que isso é normal. Portanto, o que eu estou a transmitir é um pouco aquilo que transmitiu, correto? Exatamente. Portanto, nós, ainda antes, até vou dar o caso da Martin Ferta, nós recebíamos em Excel e tínhamos esses problemas todos de divergências, e portanto o passo seguinte foi criar fóruns, na altura era no HFM, sim, onde nós as também subsidiárias iam carregar nesses fóruns, e exatamente é aquilo que disse. Portanto, havia validações que os impediam de submeter enquanto que essas incongruências não fossem sanadas, ok? Pronto. Depois outro aspecto muito importante da consolidação e que nasce com o primeiro momento de consolidação são as journal entries. E o facto de deixarem de ser em Excel e para passarem a estar dentro do software significa que só as vamos colocar uma vez e não perdemos nenhuma rastreabilidade. Portanto, aqui a dificuldade, por exemplo, dentro do grupo Blue Pharma, a Blue Pharma Indústria desenvolve projetos de medicamentos genéricos, e a Blue Pharma Genéricos, que é uma das nossas participadas, compra esse projeto de desenvolvimento. Obviamente que a Blue Pharma Genéricos amortiza o projeto ao preço de compra, mas para efeitos do grupo aquele não é o preço correto. Porquê? Porque está lá incorporada a margem da Blue Pharma Indústria para a Blue Pharma Genéricos. E isso vai originar uma journal entry, onde vamos ter que eliminar a margem na venda daquele intangível e, ao mesmo tempo, daí para a frente e até terminar a vida útil do intangível, temos que, para efeitos de consolidação, corrigir todas as amortizações da Blue Pharma Genéricos, porque elas não estão corretas, porque aquele valor, apesar de ser o valor da compra,
para efeitos de consolidação tem que ser o valor interno, correto? E, portanto, tudo isto é uma sequência de journal entries que nascem desde o primeiro ano em que consolidamos e que vão ter que continuar pela vida toda até consolidarmos mais. E, portanto, também é outro pesadelo, porque tens que anular dividendos, anular margens, stocks, por exemplo, nós temos stocks de existências nas genéricos com margem, tem que ser eliminada a margem. Portanto, tudo isso que está tudo registado em Excel, sob pena de nos falhar alguma coisa, e depois temos os interesses minoritários, portanto, temos de afetar também a eliminação da margem, não só ao grupo, mas também aos interesses minoritários. Portanto, um aspecto extremamente importante é a validação dos interesses minoritários nos capitais próprios, portanto, essas situações críticas também, no processo de consolidação, e isso, o facto de transferirmos para o software primeiro, só fazemos uma vez. Eu também estava a fazer uma vez, recuperava o fecheiro de Excel do ano anterior, né? Claro, mas ainda assim baralhava-me depois as células todas. Não é o mesmo, não é o mesmo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pronto, mas de facto é um pesadelo também as journal entries, mas desde que organizadas por rúbricas, estamos a falar de existências, está aqui dos intangíveis, estamos a falar de dividendos, whatever, pronto, ficarem já ali registadas e rastreáveis para quem quiser auditar depois o considerar. Muito bem. Passando a outro tema, porque este Tech Talk é de orçamentação e consolidação. Eu não sei se é responsável da orçamentação ou não da Blue Pharma, mas fale um pouco também da sua experiência na área de orçamento, se faz favor. Ok, portanto, em termos de orçamentação, claro que sim. Primeiro, não fazemos apenas o budget, o orçamento do ano seguinte, fazemos sempre um business plan, exatamente, um business plan a 5 anos. A 5 anos também as instituições financeiras assim o pedem, e também porque temos que fazer, para as auditorias, temos que fazer testes de imparidade aos investimentos financeiros. Portanto, cada empresa tem que ter sempre o seu business plan para fazermos os discounting de cash flows e perceber se o investimento financeiro que está registado é recuperável ou não pelo negócio projetado para aquela subsidiária. Portanto, logo à partida, nas contas individuais, é obrigatório termos business plan para cada uma das subsidiárias para testar a imparidade ou não do investimento financeiro. Obviamente. Só uma pequena parte, desculpa interromper, mas só uma pequena parte em relação ao orçamento há vários anos. Nós já trabalhamos num cliente que tem orçamentação há 25 anos. Entende-se porque é a Brisa. E então tem as concessões e eles têm que refletir a 25 anos. Até é interessante. Obviamente que a partir do quinto é tudo anual, portanto não tem. O do ano seguinte é mensal. Depois tem aqui a taxa de da perpetuidade de 1%. Exatamente. Assim. Depois, pronto, desculpa interromper, mas é só um pequeno pormenor para ver. Pois são áreas de negócio, lá está. Cada empresa, cada negócio tem exatamente. Portanto, depende do setor de atividade em que a empresa se insere. Obviamente que o processo de orçamentação, apesar de ser a financeira que o vai apresentar, o processo de elaboração da orçamentação precisa sempre dos inputs das áreas de negócio. Portanto, sem esses inputs deles, portanto, é um processo que tem que ser interdepartamental, ok? Portanto, temos as primeiras rúbricas da demonstração de resultados previsional, vendas e prestações de serviços, têm que ser as áreas de negócio, têm que dar à financeira as suas perspectivas, nomeadamente por forecast de vendas, por colocações de POs que já estão mais ou menos colocadas, sim, porque portanto, nós na indústria farmacêutica há uma certa regularidade em termos de clientes. Porquê? Porque nós temos custos colaterais elevadíssimos, portanto, custos de contexto, melhor dito, nomeadamente um laboratório para mudar o site de fabrico obriga a fazer uma série de alterações ao dossiê que está registado nas autoridades dos países de origem, nomeadamente no caso de Portugal e Farmed, para a Europa no EMA, e portanto isso traz um custo elevadíssimo em termos de taxas regulamentares de alterações. Portanto, é muito difícil um cliente que está connosco, que faz uma farmacêutica que faz as suas produções na Blue Pharma, sair para outra farmacêutica, ok? Porque tem custos de contexto elevadíssimos. Nós próprios temos custos de contexto, porque tivemos que implementar a serialização nos medicamentos genéricos, portanto, foi um investimento brutal nas linhas de embalagem, portanto, isto resulta de uma diretiva anti-falsificação, e tudo isto, portanto, está a ver, é um investimento grande e que, de facto, correndo tudo bem, as farmacêuticas, nossas clientes, portanto, não têm por que sair e, portanto, isto para lhe dizer que na nossa área de negócio
também há uma certa regularidade em termos dos clientes atuais, correto? E depois temos sempre as perspectivas, porque vamos à CPI, acabou de acontecer agora em Milão, que é a grande feira farmacêutica europeia, e portanto temos um departamento também de desenvolvimento do negócio, portanto nós não podemos fazer publicidade, não é? Mas vamos a feiras e temos encontros com potenciais clientes e portanto, para além daquilo que já está firme de clientes atuais, temos sempre novos clientes para produtos atuais, ou então clientes atuais para produtos novos, correto? Portanto, temos o status quo do ano e depois temos duas vertentes. Novos clientes, produtos atuais, clientes atuais para produtos novos, estamos sempre em lançamento, não é? Portanto, nós temos que ir sempre robustecendo o portfólio de genéricos à medida que a patente dos inovadores vai caindo, portanto, vamos sempre robustecendo o nosso portfólio de desenvolvimento numa primeira fase e depois de lançamento comercial desses genéricos. E, portanto, temos então a unidade industrial, tanto a contribuir para o orçamento na linha da venda de produtos, e depois temos a business unit das parcerias estratégicas em desenvolvimento de produto, a contribuir para a rubrica de prestação de serviços, que são eles que têm os orçamentos de desenvolvimento de medicamento de genéricos, os potenciais clientes, quais são os genéricos que estão na calha. Portanto, isto tudo na parte de cima da demonstração dos resultados. Relativamente, depois em termos do custo das mercadorias vendidas e de matérias consumidas, já é muito a área financeira, porque nós é que temos os conhecimentos da evolução, porque também temos a direção de compras dentro da área financeira, portanto temos todo o know-how da aquisição de princípios ativos, portanto tudo que são diretamente custos do produto, custos das matérias vendidas e matérias consumidas. Depois, na rubrica de orçamento com o pessoal, trabalhamos em conjunto com a diretora de recursos humanos e ela tem que falar com todos os departamentos, nomeadamente para termos as necessidades de contratação para o ano, correto? Temos que olhar para os orçamentos de Estado, temos que ver até onde podemos ir nos subsídios de refeição e isentos de tributação para os colaboradores, analisar também, porque agora houve uma alteração substancial em termos de estágios de IFP, certo? Portanto, vai afetar todas as empresas. Nós tínhamos 12 meses porque éramos interesse estratégico regional, passaram todos para 6 meses, certo? Portanto, os IFPs das empresas, nós tínhamos 12, o normal era 9, passou tudo para 6, com um indexante ao IAS, nós não sabemos quanto é que vai ser o aumento do IAS, correto? Portanto, mas isso vai impactar também o facto de nós termos estagiários com mestrado ou com licenciados, com estes novos valores do Orçamento de Estado, vai obrigar a mexer em toda a base salarial, ajustar toda a base salarial da Bulfarma. Portanto, orçamento de gastos com o pessoal. Orçamento de IFSS, portanto, dos materiais e serviços consumidos, está muito centralizado aqui nas compras. Ou seja, eles vão reunindo, portanto, é a direção financeira que reúne face-to-face com cada um departamento, toda a gente quer comprar, certo? Claro. Portanto, temos que começar sempre pelo levantamento das necessidades, definir muito bem o que é o must-have, do nice-to-have, e focar-nos no must-have e tentar, ao máximo, conseguir poupanças. Conseguir poupanças e conseguir que os nossos colegas se comprometam com essas poupanças. Pronto, chegados aí na linha do EBIT, depois já é tudo connosco. Sejam as amortizações, sejam os custos financeiros. Pronto, mas efetivamente é um processo que tem que colocar toda a empresa a mexer. Óbvio. Muito bem, muito obrigado, Catarina. Seria um prazer continuar a falar, mas temos que partilhar outras experiências. Obrigado, de qualquer maneira. Eu passaria para a Manuela. Manuela. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se quer começar no tema consolidação, de orçamentação, aquilo que se sentir mais à vontade, ou tiver mais sobre a sua alçada. Faça favor de avançar, se faz favor. Como responsável financeira do grupo, sou responsável pelas duas áreas. Pelas duas, muito bem. Eu diria que até estou muito mais à vontade para falar sobre a consolidação, mas na verdade o que me preocupa mais é a orçamentação. Eu já trabalhei noutros grupos, não como responsável financeira, mas obviamente integrada na área financeira e muito a trabalhar a par com os meus colegas que trabalhavam nestas áreas. E efetivamente a realidade das empresas é muito diferente e estes processos têm que se adaptar dessa forma. Eu estava a ouvir a Catarina a falar e efetivamente
não há nenhuma semelhança entre os grupos, portanto é completamente diferente. Algumas dores são comuns, é óbvio, mas depende também da maturidade das empresas para estes processos, para podermos ter a cada momento dores diferentes, não é? O grupo do RIT é um grupo que até bem pouco tempo não tratava os assuntos como um grupo, era um conjunto de empresas dos mesmos acionistas e obviamente havia sempre alguma centralização, mas era muito pouca e como tal, e o grupo tem estado a evoluir e a transformar-se nestes últimos 2 anos de uma forma efetivamente para se considerar um grupo e tratar as coisas como um grupo. Portanto, estamos a falar de um conjunto de empresas que, apesar de terem volume de negócios interessantes, não deixam de ser PMEs, no fundo, e que a administração hoje está a profissionalizar a gestão, quer da SGPS, quer das empresas, de forma a evoluir nesse caminho. Eu começo por falar de consolidação, porque a consolidação é um bocadinho simples, é simples no nosso grupo. O que é complicado no nosso grupo? E até antes de entrar nesses processos, estamos a falar de um grupo com as empresas, não são muitas, é verdade, mas todas elas têm atividades completamente distintas, negócios completamente distintos. A empresa do RIT é metalurgia, de desgaste rápido e, portanto, o desenvolvimento do carbonato de combustóleo é um produto que combate esse desgaste. São peças, temos peças em série, mas a maior parte das nossas peças são específicas, pedidas pelo cliente, portanto é tudo muito tailor-made. A área de inovação, por exemplo, no grupo é uma área fortíssima. Temos a Duramine, que é de equipamentos para a indústria mineira e de construção, para mini escavadoras, mini dampas, portanto, equipamentos específicos para esse nicho no mercado. Temos a Vitricer, que é de revestimentos para cerâmica, portanto, aquelas coisas bonitas que nós vemos às nossas mesas, uma boa parte é produzida aqui no grupo. A Dorito Coatings é também de revestimentos, mas mais dedicada à estrutura metálica, uma empresa com equipamento moderníssimo, porque efetivamente há realmente agora formas de fazer estes trabalhos de maneira diferente. Temos a Eliten, que é mais mangueiras e tubos para jardinagem, oil and gas, construção. Temos uma fundição no grupo, que é a Duritcast, é das mais antigas fundições do país. Temos também uma empresa de moldes, que é uma empresa bastante relevante aqui no Conselho de Aveiro das Ameias e que efetivamente tem um trabalho único, que para quem não conhece moldes é muito interessante esta forma de trabalhar. Conclusão, temos também ao mesmo tempo a criação dos serviços partilhados desde o ano passado, que tenta fazer prestar o serviço para todas as empresas, tendo em consideração todas estas nuances muito diferentes de empresa para empresa em termos de negócio e também em termos de direções. Portanto, ou seja, o nosso cliente é o nosso diretor-geral de cada das empresas e, portanto, nós temos que ter essa atenção. Só para perceberem que estamos a fazer um caminho e que, lá está, as nossas dores neste momento são complicadas, se calhar a outros níveis que este da Catarina. A consolidação não é muito complicada, isto porque não há muitas transações entre a grupo. Há transações sim, mas é mais ao nível financeiro, nós fazemos um cash pooling rigoroso e portanto há mais esse tipo de transações. Nas transações de compra e venda não há assim muito, pontual, mas não é nada que efetivamente o Excel não possa fazer. Já na orçamentação é diferente. Também há aqui a questão, é que a consolidação é um produto muito interno da área financeira, cujo cliente é os shareholders e outros stakeholders, mas
mas era ali muito concentrado. E como toda a gente sabe, a área financeira não é a área mais sexy, mais importante de uma indústria, principalmente de uma indústria como nós. Portanto, obviamente, temos que ter em atenção a essas questões. Já a orçamentação é muito diferente. E no grupo estamos a lidar com orçamentação Desculpe não lá, há antes de muito passar para a tempo. orçamentação, utilizar Sim. alguma ferramenta para consolidação ou não? Não. Pois. E nós usamos o Excel. Sim, sim. Aliás, eu se calhar também posso dizer que isto agrava no sentido de que o grupo tem 2 RPs. Tem empresas que têm Sim, o é SAP normal, sim. e depois tem empresas que têm outro RP. Sim. E Isso para um estamos sistema de consolidação não tem nenhum problema. Eu sei, um sistema fora do RP, exatamente. Sim, não tem nenhum problema. Neste momento, antes, a consolidação, a nosso ver, é um nice to have neste momento, ok? Não é uma questão, como a Catarina referiu, que efetivamente torna-se impossível de gerir no Excel, é um nice to have. Isto porquê? Porque ainda há imensa coisa para fazer, inclusive para decidir sobre o que é que vamos fazer em níveis de RP, usando, por exemplo, neste momento estamos a tratar da migração do SAP, não é? Temos que perceber então que oportunidades é que temos aqui nesta fase para poder incluir outras empresas, para melhorar processos. Há tanta coisa para fazer que a consolidação parece-nos, se calhar, muito importante, vai ser muito importante, mas não nesta altura. Na orçamentação é muito diferente. A orçamentação, e como a nível da conjuntura de liderança do grupo, está a haver muitas alterações e estamos a fazer um caminho interessante, e para mim é interessante poder fazê-lo desde o início, que é definir as linhas estratégicas, portanto, para onde queremos ir em cada uma das empresas, em cada um dos negócios. Porque isto obviamente é em escala, não é? Sim. Exatamente. Depois isso foi um trabalho que fizemos no ano passado, desenvolvemos os planos de negócio com base nessas linhas estratégicas e orientadoras para os próximos 10 anos, e a trabalhar depois no orçamento do ano seguinte de uma forma mais refinada, obviamente. E isto foi feito o ano passado, foi a primeira vez que se fez um orçamento deste género. E este processo de orçamento não é tanto da área financeira. A área financeira aqui aparece mais como uma coordenadora dos trabalhos e de suporte, nomeadamente para fornecer informação sobre históricos, para poder... A orçamentação no grupo é da responsabilidade da área financeira, mas também dos diretores e das direções de cada empresa. E, portanto, é uma dor mais alargada, não é? Ou seja, e partilhar toda a informação com estas pessoas todas e depois consolidar essa informação é a tarefa mais difícil que estamos a fazer no Excel, mas que efetivamente a curto prazo temos que arranjar uma solução. Muito bem. Porque aí sim torna-se um bocadinho infernal. Muito bem. Já sabe que conta com a Exertis, quando chegar esse momento. Nós temos muita experiência em várias linhas e o que está a falar nós conseguimos responder, temos experiência nisso. Não sei se quer falar mais alguma coisa da orçamentação. Da orçamentação, acho que é importante, eu não referi, e é importante que isto obviamente não é um livro, não é? A orçamentação não é um livro para as pessoas lerem, não é? Depois temos que monitorizar. E esta parte, para mim, aqui é também muito pesada, porque a orçamentação é pesada durante um período, mas depois fecha, não é? E depois, eventualmente, eu já trabalhei em empresas que a sazonalidade era tão relevante que faziam uma revisão da orçamentação aí meio do ano, mais ou menos, ou em junho. É normal. Mas também é normal e deve acontecer, nós até podemos fazer revisões de orçamentação várias vezes, mas depois temos que monitorar sempre o real, considerando a primeira estimativa da orçamentação, a segunda e a terceira, caso exista. Ou seja, para nós não perdermos o foco daquilo que tínhamos pensado que ia acontecer e daquilo que está a acontecer. E esse é pesado, porque é um trabalho que se faz mensalmente e que tem que ser rápido. Portanto, ou seja, estamos a fechar o mês
contabilístico, e depois em termos de informação de gestão temos logo que temos que fechar, analisar desvios, fazer perguntas para depois poder partilhar a informação oportunamente, não é? Caso contrário é ruído, não é informação. E aí sim, a primeira parte de estar num sistema, não é? Numa plataforma que depois se integra com o RP ou estar no RP, dependendo das situações, para depois fazer essa análise rápida desses desvios para depois então as pessoas que são parcas, não é? São poucas, que possam poder fazer as perguntas certas para poder perceber o que é que está a acontecer, não é? Porque se só ficar no livro não adianta nada, não é? Então essa parte a mim também me preocupa bastante em termos de tecnologia, ter ferramentas internas que eu possa rapidamente analisar o que é que eu orçamentei para este período, o que é que aconteceu e chamar a atenção, e inclusive até recolher e colocar os argumentos para justificar alguns desvios, porque é que aconteceu isto, e colocar para cada momento eu poder saber o que é que aconteceu naquele período. Muito bem, eu ia comentar isso porque a Tech Talk chama-se Orçamentação com Elucidação, mas a orçamentação não é só o processo de criar o orçamento, orçamentação e controle orçamental, o acompanhamento ao longo do ano. Exatamente, a execução. Sem isso nem sequer tem sentido fazer um orçamento, quer dizer, é como diz, faz um orçamento, fica num livro e nunca mais ninguém o abre. Isso não tem assim. Estes sistemas o que permitem é, ao longo do ano, e isto diariamente, mensalmente, melhor dito, no fim do fecho das contabilidades, ter no minuto seguinte o acompanhamento orçamental. E a partir daí, sim, a partir daí começa verdadeiramente a gestão durante o ano, que é verificar aquilo que foi planeado, o que é que está a acontecer e porque é que não está a acontecer, seja para o bom ou para o mau, e ajustar a evolução. Isso é que é um sistema de orçamentação, tem que ser bom nisso, ser rápido e ser assertivo, não é? Portanto, o que significa que os modelos têm que estar muito corretos. Cada empresa tem o seu modelo de negócio, portanto, isto não é como a consolidação, não se chega lá e pronto, temos as regras, são mais ou menos comuns e transversais, aqui não. Cada empresa tem o seu negócio, tem a sua forma de trabalhar, tem a sua organização montada e os sistemas têm que responder a cada área de negócio para conseguir, no minuto seguinte aos fechos das contabilidades, os ERPs, ter imediatamente uma visão clara do que está a acontecer. E a partir daí entra a gestão, entra a decisão para acompanhar o evoluir dos números, digamos assim. E se for necessário corrigir, normalmente só se corrige quando há um desvio grande, pode ser por um acontecimento interno, pode ser externo. Imagina um Covid altera tudo, por exemplo, só para dar um exemplo, altera completamente tudo. Mas caso contrário, se o desvio não for grande, muitas vezes nem é necessário fazer nenhuma alteração, trabalhar com forecast, mas não é necessário rever o orçamento. Exatamente. Ok. Muito obrigado, Manuela, pela sua participação. Passaria agora ao nosso amigo Ricardo. Eu creio que está aí. O Ricardo tem uma vasta experiência, não só no grupo atual, mas também no seu percurso todo profissional. E já agora, Ricardo, creio que está aí. Se pudesse agora também partilhar, muito bem, partilhar connosco essa vasta experiência e também um pouco, obviamente, pode começar por orçamento ou consideração, como quiser, e vamos teremos todo o gosto em ouvir. Ok, Pedro, obrigado. Bom dia ou boa tarde a todos. Boa tarde. Se calhar é importante explicar um bocadinho um percurso, como o Pedro disse, eu tenho um percurso anterior, mas vamos focar na Naga, senão não saímos daqui. E se calhar é importante explicar um bocadinho o que é a Naga, porque isso também impactou o nosso percurso e as nossas decisões em termos de software e das ferramentas que utilizamos. Portanto, a Naga é uma fintech, e isto significa logo por começar que nós temos uma componente tecnológica in-house muito grande. E eu, na área financeira, tenho utilizado essa componente tecnológica a toda a hora. E isto é bastante importante. Nós começámos há 7 anos atrás, portanto, há 7 anos atrás éramos uma startup. Hoje somos uma empresa cotada em bolsa, em Frankfurt, uma empresa que tem um valor de mercado à volta de 200 milhões de euros. Está espalhada em 12 países, tem 8 licenças, cerca de 30 empresas que fazem parte da nossa consolidação, quer diretamente, quer através de joint ventures, mais de 1,5 milhão de utilizadores na nossa plataforma.
E, portanto, isto tem uma série de desafios e estamos naquela fase em que nem somos grandes nem somos pequenos. Estamos ali no meio, digamos assim, e que estamos a tomar algumas decisões, como por exemplo a implementação do ERP, que é uma das decisões que eu agora tomei, que achei que agora sim estamos na fase de implementar um ERP e eu já vou explicar como é que chegámos lá. Portanto, só para explicar um bocadinho os nossos serviços, somos uma fintech, o que é que isso significa? Porque toda a gente diz que é uma fintech, certo? Portanto, basicamente uma fintech, nós somos um misto entre uma corretora e um banco digital. Nós começámos por ser uma corretora, tipo eToro, penso que a eToro é bastante conhecida em Portugal, não tenho a certeza, mas penso que sim. XTB, de certeza que é, porque tem uma parceria com o Mourinho. Boa. Portanto, nós começámos por ser concorrentes diretos da eToro, entretanto, fomos desenvolvendo os nossos serviços e hoje em dia temos os serviços digitais, banco digital, portanto, somos um bocadinho como a Revolut. Nós achamos que temos um produto melhor que a Revolut, mas ainda temos que provar isso. Mas basicamente significa que as pessoas também podem ter um cartão de débito ou pré-pago na nossa plataforma e fazer os seus pagamentos do dia a dia, transferências bancárias por aí fora. Portanto, agora, hoje em dia, temos uma panóplia de produtos que é um bocadinho parecida com o Revolut. O Revolut começou do outro lado, começou a oferecer serviços bancários e agora dizem que oferecem serviços de investimento. E isto dizem porque nós achamos que o que eles oferecem não está aos estándares que nós acreditamos que devem ser oferecidos. Nós fomos do outro lado, começámos como uma corretora e agora oferecemos também serviços bancários, uma vez que os nossos utilizadores já tinham uma conta connosco e já tinham fundos connosco, porque não também poderem fazer todos as suas transações diárias também utilizando a nossa plataforma. Portanto, isto é um bocadinho onde nós estamos. Como eu disse, nós começamos há 7 anos, portanto, nós continuamos com o nosso espírito de startup, nós continuamos a dizer que somos uma corporate com espírito de startup. Portanto, tudo o que nós fazemos, continuamos a achar que somos uma startup e enquanto não perdermos isso, acho que vamos continuar a crescer. Quando perdermos, logo veremos para onde vamos. Mas para já, continuamos a transmitir internamente isso. Agora, explicando um bocadinho o percurso e se calhar ainda a consolidação, que é a parte que eu acho que tenho menos a contribuir aqui, porque é uma coisa que é um bocadinho mais standard e acho que há aqui pessoas com muito mais experiência nessa parte. Eu foco muito mais na orçamentação e principalmente nas projeções. Portanto, nós fazemos projeções a todo o tempo, não tanto orçamentação naquele sentido que orçamentamos e depois temos um orçamento que as pessoas, que os departamentos vão seguindo. Nós temos projeções, porque os nossos planos eu penso que se mudam 15 em 15 dias. Ok. Portanto, ter um orçamento não faz muito sentido. Nós temos projeções, reprojeções, forecasts, reforecasts e por aí fora a toda a altura. E depois temos vários cenários, desde cenários internos e externos. Como somos uma empresa cotada em bolsa, temos que também dar algum guidance ao mercado. Mas depois internamente temos todo o tipo de simulações, análise de sensibilidade, vários views dessas projeções, e isto é uma das dificuldades num sistema. Portanto, eu posso querer um view muito de helicóptero para o C-suite, em que nós queremos só uma série de, muito resumidamente, a informação financeira e depois poder simular à volta dela. Por exemplo, recentemente, ou o tipo de coisas que vêm parar à mesa quase todos os dias, e isto é público, portanto posso dizer, hoje em dia somos parceiros do Borussia Dortmund, é uma parceria que nós assinámos há um mês atrás. Basicamente o que é requerido é, ok, Ricardo, temos esta oportunidade com o Borussia Dortmund, se investirmos, quais são os riscos, até onde é que podemos ir, o que é que podemos fazer, porque tínhamos vários níveis de parceria que podíamos fazer. E decidir isto tudo, tipo, temos esta possibilidade, porque um dos parceiros desistiu, e portanto temos uma semana até começar a época, decidimos ou não. Isto não dá propriamente para pôr num sistema e decidir, portanto, teve que ser feito muito rapidamente em Excel. Ok, se investirmos na parceria com o Borussia Dortmund, o que é que significa para nós, quais são os resultados esperados, se isto correr bem, para onde é que vamos, se isto correr mal, para onde é que vamos, e por aí fora, e depois decidimos, e portanto é público, assinamos com eles. E portanto estes são os desafios, e aqui é a dificuldade maior de um sistema. Mas explicando ainda ao início de quando nós começámos com uma startup, nós crescemos muito rapidamente e para muitos sítios. Isto significa que implementar um ERP de início não nos fazia muito sentido. Portanto, o que eu fui fazendo é
cada país que nós abrimos, e nós começámos na Europa, mas espalhámos rapidamente, estamos na África do Sul, depois espalhámos para a América Latina, onde estamos na Colômbia e no Chile. Depois fomos para o UAE, onde temos escritórios no Dubai e em Abu Dhabi. Depois entramos na zona da Ásia, onde temos escritório no Vietnã e por aí fora. Portanto, tudo países com sistemas financeiros e com está-me a falhar agora a palavra em português, mas sistemas de consolidação e reporting financeiro completamente diferentes e local gap completamente diferentes. Desculpem. Completamente diferentes. Portanto, tínhamos de nos adaptar muito rapidamente. Qual foi a minha decisão nessa altura? Externalizar tudo o que tenha a ver com bookkeeping e reporting e manter interno controlling. Portanto, nós internamente não temos equipa de contabilidade, por exemplo. E mesmo o departamento interno, no início se chamava reporting, e é uma das coisas que eu insisto com a equipa todo o tempo: vocês não são reporters, vocês são controllers, e portanto a determinada altura, aqui há uns anos atrás, mudei o nome de report para controlling, e eliminei o nome reporting do departamento, porque de facto eles são controllers. O que é que isso significa? Significa que com cada departamento externo de contabilidade, nós definimos um package muito bem definido, em que temos depois matrizes de equivalência para a nossa consolidação interna e que nos é transmitido todos os meses. Eles utilizam o sistema que quiserem, o sistema local que quiserem, que se adapte melhor aos local gaps, transmitem para nós e nós consolidamos. Aí já não consolidamos em Excel, ou fazemos alguma consolidação em Excel, mas mais como backup, digamos assim. Mas hoje em dia fazemos em Power BI, utilizando também algumas Power Apps. E aqui entra a nossa... O Excel mais evoluído, exatamente. É o tipo, ok, o Excel já não, porque de facto já é muita informação transmitida e pode ser alterada e pode ser manobrada muito facilmente e depois pode gerar erros. Portanto, vamos utilizar aqui as nossas capacidades internas e começar a desenvolver umas Power Apps e reports em Power BI. É um BI system. Portanto, e hoje em dia é o que utilizamos para a consolidação. E portanto funciona straightforward. Eu penso que na parte de consolidação não temos grandes questões. E sempre fomos precisando na área financeira de mais desenvolvimento, fomos sempre fazendo internamente. Por exemplo, temos um sistema de cash flow, mais uma vez baseado em Power Apps, Power BI, em que temos real time do mundo inteiro, onde é que estamos a gastar o nosso dinheiro e onde é que estão a vir os fundos da empresa, de real time. E isto foi tudo desenvolvido internamente. Portanto, aqui é importante a nossa especificidade de termos uma componente tecnológica muito grande. É evidente que os nossos recursos tecnológicos são utilizados mais para a área produtiva, para aquilo que gera dinheiro, não é? Mas de vez em quando também os utilizo para tornarmos os nossos processos internos mais eficientes e, portanto, dar algum automatismo à área financeira. Portanto, fomos fazendo muitas aplicações, beneficiando também, aqui em 2018, eu criei o departamento de Business Intelligence e aí fomos agregando toda a informação. E isto é bastante importante para a parte da orçamentação, há mais projeções, digamos assim, porque aí agregamos toda a informação da empresa, desde a parte de marketing, desde a parte de operações, back-office, trading. Portanto, no departamento BI, hoje em dia agregamos toda a informação e depois isso permite-nos, através de recolhendo essa informação e consolidando-a, fazer projeções de todos os tipos efetivos. Portanto, a consolidação é uma coisa muito simples, acho que é muito eficiente. Como eu disse, hoje em dia estamos na fase de implementar um ERP. Eu já referi Microsoft muitas vezes. Porque é que nós utilizamos Microsoft? Porque fomos um Microsoft Business Case quando éramos startup e, como é evidente, eles deram-nos bastante suporte e nós fomos implementando as ferramentas deles. Portanto, utilizamos Microsoft para os recursos humanos, o HR Dynamics. Estamos agora a migrar o nosso software de marketing automation também para o Microsoft. Utilizávamos outro anteriormente. Este ano decidimos mudar para a Microsoft e utilizamos muitas ferramentas. Hosting, portanto, fazemos muito. E, portanto, a minha decisão foi, ok, para que criar mais um problema em termos de integração e
se já utilizo a maior parte das ferramentas e onde vou buscar a informação já está no ecossistema da Microsoft, porque não continuar com o Microsoft Dynamics for Finance? Não sei se é assim que se chama hoje em dia, que estão sempre a mudar o nome, mas era uma coisa assim. Quando começámos a falar sobre implementar o ERP, tinha outro nome, e agora já mudou entretanto. Mas, portanto, estamos a implementar isso e vamos implementar os módulos todos, e o único que eu excluí foi o módulo de orçamentação. Exatamente porque achei que não nos vai trazer grandes vantagens, só me vai complicar a vida, diretamente falando. E portanto deixei-o para uma terceira fase, lá para 2026, um nice to have. Ok. Se chegarmos lá e o nosso crescimento e a forma como crescermos permitir ter um orçamento mais standard, digamos assim, e projeções mais standard, que eventualmente haveremos de chegar a essa fase. Mas hoje em dia, como digo, como continuamos a crescer tão rapidamente e continuamos a ter necessidades diárias de projeção e orçamentação, e mesmo antes desta conversa, estamos a falar fazer novas projeções, porque temos aí uma série de projetos, esses não posso anunciar, mas vão ser anunciados em breve para o mercado, e que mudam outra vez toda a nossa orçamentação e tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que dissemos nos últimos meses, para bem, ou seja, são boas notícias. E, portanto, mais uma vez estamos a alterar, e a minha própria equipa diz, ok, mas eu perdi uma semana e já não sei onde é que estamos. Portanto, quando vão de férias e voltam, dizem, ok, qual é o nosso último plano? Porque estavam já a preparar a apresentação, e a pessoa que ficou responsável pela apresentação, ok, mas nas últimas 2, 3 semanas eu não estive envolvida nisto, o que é que aconteceu? E eu mandei-lhe carradas de informação, e ela disse, ok, agora dá-me tempo só para digerir todos os novos planos que entretanto fizemos nestas últimas semanas. Portanto, é essa a dificuldade, ou seja, ter um sistema vai-me obrigar, tem coisas boas e tem coisas más. Ter um sistema vai-me obrigar a criar alguns processos mais standardizados, o que é ótimo. Vai-me obrigar a repensar os processos internos, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo não me pode criar um burden, na equipa, que signifique que eu vou ter que readaptar a equipa ao ERP e não ao contrário. O ERP, é evidente que eu não quero fazer as mesmas coisas que fazia em Excel, senão não faz sentido, continuo a fazer Excel. Claro. Mas também não quero ir para o outro extremo, que agora tem que ter o dobro da equipa só para alimentar um monstro, como eu costumo dizer, com informação e com detalhes e com coisas que se calhar eu não preciso e daqui a 3 semanas vão estar desatualizadas. Portanto, tem que ser um misto, por isso é que nós recorremos muito a ferramentas internas, porque se adaptam perfeitamente aos processos que nós temos hoje, conseguem se adaptar à medida que eu vou evoluindo esses processos. Eu costumo dizer internamente, eu sei quais são os processos ideais, mas esses não são os que nós vamos implementar hoje, porque nós não estamos nessa fase. Os corporate processes, nós vamos step by step. Portanto, eu digo, ok, isto é onde nós queremos estar daqui a uns anos, mas agora temos que implementar os processos à nossa dimensão e às nossas necessidades, de uma forma muito lean e de uma forma muito cost efficient. Tem que ser sempre assim. E, portanto, é isso que continuamos a fazer. Quando encontrar o sistema que se adapte tão rápido, e agora com o AI, se calhar as coisas vão mudar bastante, mas quando encontrar um sistema que se adapte tão rápido à medida que nós pensamos, então se calhar faz sentido. Eu costumo dizer ao CEO, ele diz, ok, ele dá-me 2 palavras e diz, podes-me trazer isto? Eu digo, posso, mas as outras 10 coisas que tu imaginaste e que ainda não me disseste, tens que me dizer um bocadinho mais, que eu tenho boa intuição, mas há coisas que ainda não chego lá. Bruxaria ainda não dá. E portanto, quando o sistema estiver praticamente lá, ou seja, dás-lhe 3 inputs e ele dá toda a informação que é preciso, baseada em toda a informação operacional que nós temos, então estamos nessa fase. E uma outra dificuldade, e depois passo a palavra, uma outra dificuldade que nós temos, ou pelo menos que nós sentimos no nosso negócio, é que nós operacionalmente pensamos como business units, e essas business units não têm nada a ver com as nossas empresas. Portanto, uma empresa não corresponde a uma business unit. Mas isso é normal no mercado. Sim. Sim, acredito que seja bastante normal em todos os outros, porque nós temos shared services em vários países, depois temos recursos que contratamos num país porque foi onde encontramos as skills necessárias, mas acaba por estar a trabalhar até para outro continente. Portanto, temos esta dificuldade acrescida de
quando estou a fazer projeções, não posso pegar numa empresa e projetar Não é a mesma aquela coisa. empresa. Uhum. Não é a mesma coisa. Não posso Não. projetar com histórico, portanto tenho que associar vários recursos que estão em vários sítios, com os recursos novos que quero trazer, com as ideias novas que estamos a implementar, e depois então projetar o que achamos que vai ser o resultado e depois simular e fazer as tais análises de sensibilidade. Mas basicamente é isto, Pedro. Não sei se... Muito bem, só uma nota que tocou num ponto que ainda não tínhamos falado, um pouco mais tecnológico. Do que eu entendi, vocês têm tudo cloud. E essa, Tudo cloud. tudo cloud. Portanto, qual é a sua opinião de on-premise cloud? Bem, imagino que seja 100% cloud, mas... 100% cloud. Já tivemos on-premise no início, certo. e entretanto fomos movendo tudo para cloud e temos tudo cloud. Acho que hoje em dia não faz sentido. Não faz sentido. Pronto. E até porque pela dimensão dos dados que nós temos, ter on-premise seria uma loucura. Hoje em dia tínhamos que manter só para nós Sim. Hardware, equipas, tudo. Hardware, tínhamos que manter o armazém só para nós já. Sim. Portanto, no início, claro que sim, mas hoje em dia não faz sentido. Sim. E a realidade é que hoje em dia, e a Talento é um caso desses, já só vende cloud, já não é possível comprar on-premise. Portanto, e as software houses caminham todas para a cloud, essa é a realidade. Não há. Sim. On-premise vai desaparecer em breve. Ok, Ricardo, não sei se quer acrescentar alguma coisa, se está genericamente tudo dito. Eu penso que está genericamente coberto. Vamos falando, entretanto, durante a TED Talk. Ok, está bom, muito bem, muito obrigado. Nós também já passámos o meio-dia. Evaldo. O Evaldo é diretor do BCA. O BCA é nosso cliente atual, portanto, o Evaldo é nosso cliente atual. E nós também o convidamos para aqui partilhar connosco a sua experiência. Evaldo, quando quiseres. Bom dia a todos. Bom dia. Em termos do BCA aqui, a experiência é parecida em alguns aspectos, mas muito diferente da experiência do Ricardo, que é uma empresa interessante, faz planeamento de 15 em 15 dias e que faz as coisas. Portanto, é uma empresa tecnológica, pelo que eu percebi, e, portanto, que não tem necessidade de estar a fazer grandes planos, tendo em conta que a conjuntura vai mudando praticamente diariamente. Aqui o BCA é um banco, é o maior banco de Cabo Verde. O BCA surgiu com a separação do Banco de Cabo Verde em 1993. O Banco de Cabo Verde era o Banco Central e depois separou-se a vertente comercial e depois entrou no Grupo Caixa perto dos anos 2000, 98 ou 2000, entrou no Grupo Caixa Geral de Depósitos. Portanto, atualmente ainda é um banco do Grupo Caixa. Eu digo ainda porque está em curso o processo de venda da participação da Caixa no banco. E aqui, em termos de desafios de orçamentação e consolidação, em termos de consolidação, nós consolidamos as contas com a Caixa, mas isso é um processo que não tem nenhum tema especial, portanto, é um processo que está consolidado. Agora, a nível da orçamentação, nós também aqui temos alguns desafios que têm a ver mais com a organização do processo. A orçamentação, como nós sabemos, tem várias fases. Há uma fase em que nós recolhemos dados das unidades. Aqui nós temos 19 departamentos. Então, nós recolhemos dados dos 19 departamentos. Depois há uma fase em que integramos toda essa informação para gerar aquilo que é efetivamente o orçamento do banco. Hoje é avaliado pela Comissão Executiva. Portanto, esse é um processo que tem várias interações e é um processo que tem sido feito essencialmente no Excel. E aqui nós acabamos por ter aqui muitos problemas, digamos assim, na questão da troca de informação, na recepção das informações, a sua junção, e depois às vezes uma coisa não está correta e nós temos que pedir a sua correção e, portanto, há aqui demasiada entropia, um vai e vem de dados, de informações para os 19 departamentos, e depois integrar isto tudo acaba por ser uma tarefa relativamente mais simples, mas trabalhar toda essa informação acaba por consumir bastante tempo durante todo o processo. Portanto, a nossa questão aqui seria mais centrada
na fase da orçamentação. E, de facto, nós estamos atualmente, quer dizer, já tínhamos o software que era já não me lembro do nome do outro, mas agora estamos a usar o DPM da Infor, está em processo de instalação. E aqui o objetivo é essencialmente facilitar este processo de recolha de dados, o processo de integração e depois também o processo de acompanhamento da execução orçamentária, como já foi aqui dito. O acompanhamento da execução também é uma das fases mais críticas, porque fazer um orçamento só para ter também não faz grande sentido. E, portanto, aqui as grandes dificuldades são essencialmente aqui no processo de recolha de dados, que é feito essencialmente através do Excel, e pronto, e esse é o nosso grande desafio. Nós também, em termos de orçamentação, nós, com a casa-mãe, com a Caixa, nós acabamos por consolidar, assim, digamos assim, ou seja, por enviar o orçamento, mas é algo que já tem o formato pré-definido e que nós temos que adaptar ao formato da Caixa, e aqui também não consome algum tempo, mas não há grandes tempos. Portanto, a nossa principal preocupação aqui é tornar este processo um processo muito mais rápido e mais célere, e é por isso que nós temos, nós, há uns anos para cá, nós decidimos apostar com mais força no software e numa solução tecnológica que permita avançar com isso. Ora, as soluções tecnológicas também acabam por ter os seus desafios. As pessoas normalmente estão habituadas a fazer as coisas de determinada maneira, e aqui o principal desafio aqui é fazer com que as pessoas de facto adiram à solução que nós temos presente, e isso é um trabalho que não é muito fácil, porque as pessoas são seres de hábitos, e depois quando têm um hábito é muito difícil fazer mudar para o outro. E depois também as soluções tecnológicas normalmente exigem um período de adaptação quando nós não conhecemos bem como funciona o instrumento. E normalmente quando nós não conhecemos bem uma coisa, isso é uma característica do ser humano, quando não conhecemos bem uma coisa, quando nós temos medo, nós temos tendência a rejeitar. Portanto, em termos de estado da arte, é assim que estamos neste momento. Obviamente que aqui as empresas que vendem essas soluções ou que fazem a intermediação dessas soluções têm um papel muito importante na questão da sensibilização, e eu acho também que deviam também ter uma vertente muito forte da formação, ou seja, da preparação das pessoas para a utilização das ferramentas, para desmistificar e para mostrar que é muito mais vantajoso ter um processo em que tudo está integrado, tudo está registrado numa base de dados, em que há uma auditabilidade, em que há forma de controlar o cumprimento dos calendários, sabemos que departamento enviou o quê e em que momento, e isto facilita bastante o processo. E o nosso desejo é que talvez já no próximo ano, ou pelo menos eu acho que no próximo ano, tenhamos um processo cada vez mais rápido na preparação daquilo que é o orçamento, e depois também no acompanhamento da sua execução. Basicamente, estes são os nossos desafios. Nós temos em termos de consolidação, nem tanto, não há grandes temas aqui, mas pelo menos em termos da orçamentação. Muito bem, Evaldo. Pronto, tocaste aí num ponto que ainda não se tinha falado até agora, mas que eu também acho que é relevante, pelo menos na minha experiência ao longo destes anos de implementação, essencialmente a orçamentação, que é as empresas que envolvem muita gente no processo, têm depois esse lado de conseguir passar bem, controlar bem o processo. É como dizes, as pessoas habituam-se de uma determinada forma, faziam de uma determinada maneira, têm resistência a mudar, rapidamente levantam problemas, críticas, que isto não está bem ou não está mal, não ajudam no percurso, ou porque não respondem corretamente às questões e não ajudam na prática. E esse processo de educar, entre aspas, a organização que num novo processo é um processo também, pelo menos da nossa experiência, isto não é só tecnologia, é também como é feito por pessoas, é um processo de levar as pessoas a acreditar, é como tu dizes, envolver as pessoas para que acreditem no processo, faz parte
do sucesso de uma implementação, pelo menos da minha experiência, tem sido assim. E quanto mais gente envolvida, e o BCA tem muita gente envolvida, mais difícil é. Portanto, o maior é o caminho. Isso também é um desafio, é para a consultora, como dizes, no nosso caso é a Exertis, mas também para vocês internamente, obviamente. Portanto, isso é um aspecto também muito, muito importante, que não tinha sido falado até agora, e ainda bem que falaste. Só para dizer, pronto, a conciliação no vosso caso é bem mais simples, porque é mais uma conciliação de reporte, nós também fazemos convosco. A orçamentação estamos agora a tentar afinar, a parte na reta final, para ver se 2025 já vão com um bom acompanhamento orçamental, e para o ano o processo já é como falamos, já é mais transversal a toda a empresa, e pronto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Evaldo. Como nós não temos, o nosso amigo Vasco não pôde participar, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Bom, aqui era acrescentar que os processos que nós temos já funcionam. O Excel funciona já razoavelmente bem, mas o problema aqui que nós queremos é essencialmente reduzir o tempo que o processo demora por causa da utilização dessa ferramenta, ou seja, nós queremos uma ferramenta que reduza o tempo de preparação do orçamento e de integração dos dados, e nós queremos, sobretudo, libertar tempo dos colaboradores para fazerem trabalhos que têm maior valor acrescentado do que estar aqui a catar formas, a buscar coisas no Excel e a integrar. E também a questão de haver um controle, e os softwares acaba por ter todo o registro de todo o processo, quem fez o quê e entregou o quê quando. Portanto, isto permite, nós temos calendários a cumprir, calendários a respeitar, e isto permite que haja uma maior responsabilização e também ajuda a acelerar o processo de orçamentação. Aqui, portanto, basicamente era isto que eu tinha a referir aqui na questão da orçamentação. E pronto, agora só se fosse uma provocação aqui ao Ricardo, que era tentar aí agora encontrar um contrato com o Real Madrid, que o Borussia não passou bem. Mas pronto. Estive esperançoso até ao intervalo. Ricardo, força. Ricardo, não deixes também Portugal sem nada. Eu diria Sporting de Portugal, não? Não vamos entrar por aí. Não vamos entrar por aí. Pedro, por acaso queria acrescentar uma coisa que tem a ver com essa implementação, e que no fundo era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer dos processos, o repensarmos processos e o papel da consultora quando implementamos, envolver as equipas e encontrar a melhor solução, porque esse de facto é um dos grandes desafios que eu tenho encontrado internamente, que é, as pessoas estão habituadas a um determinado processo e não estão habituadas a pensar processos, obviamente, estão no seu dia-a-dia a fazer as suas tarefas, alguém definiu em determinada altura como é que aquilo devia ser feito, e é uma das coisas que eu insisto, que devemos repensar constantemente aquilo que estamos a fazer, mas pronto, aceito que as pessoas não tenham tempo para isso e que não tenham a disponibilidade mental também, muitas vezes, para fazer isso. E então, correto. E o que eu tenho sentido é isso, é quando a consultora se envolve com a equipa operacional, vamos para um dos dois extremos. Ou a equipa operacional tem mais força e quer implementar exatamente aquilo que está a fazer agora, mas usando o novo software, o que não faz sentido, que era aquilo que eu estava a dizer, não faz sentido mantermos os processos, portanto temos que criar mais alguma eficiência e possivelmente tirar um outcome maior daquilo que vamos fazer a seguir, não é? Portanto, nós estamos limitados, se utilizamos um Excel, estamos limitados a uma série de coisas. Se utilizamos qualquer outra ferramenta, estamos limitados. Se vamos implementar uma coisa nova, não é para substituir a anterior, mas ficar agora num software. Não é? Que é uma das coisas que eu digo internamente, nós não estamos a substituir o trabalho manual para um software para ter o mesmo outcome. Não, se estamos a substituir para um software, então vamos tentar ver o que é que podemos acrescentar como valor a coisas que nós não fazíamos anteriormente e agora vamos poder fazer. Portanto, há duas coisas. Ou a equipa insiste imenso porque diz, isso é muito trabalho e agora vou ter que fazer mais isto e aquilo e não sei o quê, e era muito mais simples quando nós fazíamos desta forma, ou vamos para o outro extremo, que é a consultora está habituada a um determinado processo mais standard e tenta impor esse processo à equipa interna e depois não vai funcionar porque a equipa vai dizer, isto é muito complicado e não sei o quê, e acabas por implementar o sistema e depois fazes tudo ao lado como costumavas fazer antes.
Porque obrigaram-me, não sei o quê, a administração obrigou a implementar isto, implementámos, mas eu gosto mais de fazer isto, como fazia aqui ao lado. E continuo a fazer. Portanto, há essa dificuldade, e isto tem sentido nas consultoras. É evidente que também há um trabalho interno, não é? Mas nós não temos, quando estamos a implementar um software financeiro, agora falando especificamente financeiro, Sim. Eu não tenho recursos internos que contrato pessoas a pensar em implementar softwares, não é? Claro. Portanto, que tenham um determinado perfil que possam ajudar. Por exemplo, agora no ERP estou a contratar. Aliás, neste momento estou à procura de um perfil. Portanto, se tem recomendações, estou a tentar contratar alguém que internamente ajude nesse processo, porque é de facto uma das dificuldades que eu encontro é quando eu deixo a equipa atuar, ou vamos para um extremo ou vamos para o outro. E depois a coisa não... Ou se ficamos no extremo da equipa não melhoramos nada, só estamos a pagar por um software e a criar mais entropias, ou se vamos para o outro também não era aquilo que nós queríamos, porque de facto o nosso processo é diferente e portanto temos que encontrar alguém que encontre ali o meio caminho. Acho que é o grande papel de uma consultora neste processo, ou pelo menos eu acredito que é. Aliás, Eu até Ricardo, contribuo. e se me permita, não apenas na relação que se pode estabelecer entre consultor na perspectiva externa e a entidade que está a desenvolver esse trabalho, mas muitas vezes no vosso próprio papel enquanto CFOs, muitas vezes nas organizações, em que vocês de alguma forma estão a empreender um conjunto de mudanças e têm que lidar com várias direções, várias responsabilidades dentro da própria estrutura organizativa, muitas vezes também têm muito essa relação e essa dificuldade, porque muitas vezes os CFOs atuam não só eles como empreendedores ou líderes desse processo de transformação dentro das próprias e para as outras áreas. E muitas vezes também há essa dicotomia que é a parte financeira que está a impor essa transformação às outras equipas da organização, ou se são as outras equipas que querem que a parte financeira se organize em função delas próprias. Mas é um debate muito interessante. Não, mas tens razão, não tens, desculpa, Pedro, só para complementar no que o Nuno estava a dizer, tens completamente razão, não? Eu como já fui empreendedor, hoje em dia estou mais na função financeira, mas como não disse aqui, mas também já fundei 2 empresas e portanto também tive essa visão de negócio em si, 2 empresas na área digital, e foi onde acabei por vir para aqui, porque um dos investidores numa dessas empresas me convidou para juntar a este projeto. Mas basicamente eu tenho sempre essa visão de negócio, e como venho da área financeira acabo por prejudicar muito a minha equipa financeira, digamos assim, porque eu ponho sempre mais o negócio à frente da área financeira. Eles costumam dizer, estás sempre... nós fazemos o dobro do trabalho porque tu estás sempre a dizer, não, têm que cobrir para o facto das operações não terem isto e não terem aquilo, e portanto vocês têm que ser mais controlas e têm que perceber do negócio e não têm que lhes pedir tanta informação e têm que estar envolvidos. Portanto, eu acabo por vir ao contrário, mas tens razão, Nuno. Maioria dos CFOs é evidente que a visão é, ok, seria mais fácil para a área financeira se implementássemos assim. Eu normalmente digo o que é que seria mais vantajoso para o projeto em si, para o projeto e não o projeto de implementação, para a empresa em si. Eu não gosto de chamar empresas, porque eu acho que tudo são projetos. Para a empresa em si, qual é a melhor forma de implementar, pensando em todas as áreas que estão envolvidas, e portanto é mais uma vez esse tal mix entre nem vamos tanto para a operação, nem vamos tanto para a área financeira, nem vamos tanto para tudo processual, nem vamos tanto para tudo ad hoc. Tem que ser uma coisa assim no meio, não é? Porque não sei, temos aqui nós sentimos muito isso. Como a Manuela, eu posso dar aí um contributo. Um contributo também da minha experiência e da Exertis, que é o seguinte: qualquer consultora, imagine, vai ter com o Ricardo, temos aqui um excelente sistema de orçamento. E o Ricardo diz, muito bem, mostra-me lá isso, a consultora mostra. Depois há 2 caminhos. A consultora não conhece em detalhe, de certeza, o negócio do Ricardo, aqui o Ricardo e a equipa conhece, e há 2 caminhos. Um é fazer uma espécie de protótipo, que normalmente o Ricardo não vai querer pagar, a consultora provavelmente já não, hoje em dia não tem dinheiro para investir nisso, mas mesmo que o faça, o protótipo será sempre uma amostra e não da realidade. Ou então, sem protótipo, o que o Ricardo vai pedir depois é uma proposta financeira para perceber o que é que envolve uma implementação. O que a consultora faz é dar-lhe um standard daquilo que o sistema faz. É isso que a consultora faz. A consultora estima, olha, para ter um standard de orçamento na perspectiva, que ele estava a dizer, na perspectiva do software,
vai custar X, porque ele na perspectiva do negócio não conhece o suficiente para conseguir chegar pelo menos ao meio termo. Pronto. E esta luta, e normalmente, como sabe também, na parte comercial, de discutir, vamos avançar ou não para o projeto, o cliente sempre a baixar e a consultora sempre a fechar-se no âmbito, a tentar. No dia seguinte à assinatura, estamos todos contentes, a consultora quer implementar standard o software, porque só tem tempo para isso, e as equipas do Ricardo querem inovar e trazer tudo o que já fazem mais um par de botas. E esse é o grande desafio, normalmente, das equipas de projetos, e que eu senti ao longo dos anos, ainda sinto, é, no momento inicial, fazer o máximo possível de percepção, se bem que não é possível conhecer um negócio antes de começar a implementar, mas para aproximar o máximo. E o ideal, que normalmente não acontece, pelo menos comigo não acontece, é entrar um pouco em projetos semi-abertos ou com fases para depois responder ao que o Ricardo está a dizer. Portanto, é sempre assim um desafio, mas isto um pouco para explicar, não é porque as consultoras são más, nem as pessoas também são más. Tem a ver com o próprio processo de negócio que leva a que isso aconteça. Pronto. Claro, O que é que em muitos negócios, por exemplo, nós temos muita experiência em vários setores. Eu, se faço um banco, como é, por exemplo, o caso do Evaldo, eu mais ou menos sei o outro banco o que é que necessita. Não estou propriamente... É claro que cada banco terá a sua dinâmica, mas apesar de tudo a diferença será menor. Agora, se eu salto um banco para uma fintech do Ricardo, se calhar estou mais longe do know-how de detalhe. Normalmente aqui o que conta são os detalhes. Pronto, mas isto é a vida, é mesmo assim. O papel da consultora é mesmo esse. No dia a dia, é o que diz, é tentar. Eu não gosto de implementações do software como são, as is. Eu gosto de ir ao encontro do negócio. O que se faz é que quando se detecta que aquilo que há que fazer é muito distante daquilo que foi vendido, é voltar a falar com o cliente. Normalmente não tem tido problemas nesse sentido. Evaldo, desde isto, desculpa. A Catarina ia falar, não era? Peço desculpa que a interrompi. Eu posso falar. Sim. Eu subscrevo na íntegra o que o Ricardo disse. Ou seja, nós, enquanto financeiros, prejudicamos a nós próprios em benefício do negócio. Na Bluepharma sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre foi assim. E os meus colegas, os meus colaboradores, não têm nada, não é? Então vão tendo aos processos com a disponibilidade que os nossos sistemas de informação têm, porque a prioridade sempre foi o negócio, Ricardo. E, portanto, nós sofremos exatamente dessas dores. De agora começarmos a olhar um bocadinho mais para nós, nomeadamente colocar módulos que não temos, que achamos que estamos na idade da pedra, apesar de termos um ERP sofisticadíssimo, que é o SAP, mas depois os módulos financeiros não os temos implementados. E depois é tudo muito caro, demora tudo muito tempo, não temos recursos, e temos que, obviamente, capacitar e disponibilizar tempo dos nossos colegas da direção financeira para fazer uma boa implementação, certo? E, portanto, por exemplo, o nosso desafio próximo, a consolidação está fechada, mas vai ser o cash management. O treasury, a tesouraria é qualquer coisa de manual, pagamentos internacionais, etc. É o ativo que está mais em risco em qualquer empresa, não é? Com fichas, com alterações de endereços de e-mail, com alterações de contas bancárias, etc. Portanto, são 1000 olhos para validar alterações de dados bancários de fornecedores antes de proceder ao carregamento da proposta de pagamento. E, portanto, é uma área que nós somos... Não é desleixar, assim... Pronto, sempre tive sofrimento porque a prioridade sempre foi o negócio. Mas agora chegou uma altura que não conseguimos esticar mais, porque também a complexidade é cada vez maior e eu tenho que dar qualidade de vida aos meus colaboradores para os manter motivados, não é? Portanto, é fundamental e, portanto, paulatinamente e dentro da abertura que a administração nos dá, tentar implementar estes automatismos, está sempre nos nossos objetivos, implementar automatismos na direção financeira Quick Wins, para também não despendermos muito tempo aos nossos recursos da IT, mas temos também que avançar para alterações estruturantes, nomeadamente a implementação desse módulo de Treasury e de Cash Management. Muito bem. Ricardo, força.
Eu tenho aqui uma pequena provocação para o Pedro e para a Exertis, acho eu. É assim, Sim. Força. estavas a referir a parte do pre-assessment e tens toda a razão. Sim, Portanto, sim. quando a consultora está a analisar o projeto, normalmente não sabe de uma forma profunda as necessidades da empresa, não é? Uhum. Especialmente se nós somos muito específicos ou estamos numa área que está em constante mutação, como tu dizes, portanto, um banco à partida. A coisa é mais ou menos standard, até porque está definida pelo regulador. Nós também somos regulados, mas o regulador não chega ao detalhe de regular Sim. Uhum. o nosso dia a dia, os nossos processos, ou Uhum. só parte dos processos, aquele que está ligado aos clientes. A nosso processo interno não regula e, portanto, nós adaptamos. E, portanto, é evidente que a consultora não sabe isso. E por acaso eu estou a experienciar isso agora na fase do ERP. Eu já escolhi o ERP, ainda não Ok. escolhi o consultor. E porquê? Porque estou a avaliar exatamente isso, que é, quando recebo uma proposta muito barata, há duas possibilidades. Ou o consultor não tem experiência suficiente para perceber que aquilo não vai funcionar assim, como tu dizes, Uhum. super standard, não vai funcionar para nós, Certo. e ainda não implementou nada do nosso género para perceber que aquilo vai custar 4, 5, 6 vezes mais do que o que ele está a dizer, Uhum. ou só me está a tentar ganhar o projeto e depois vai-me começar a meter os custos em cima a Isso, seguir. isso. E portanto esse é excluído logo. Depois tem aquele muito caro, que continua a não saber, mas pensa, epá, estes gajos vão pagar bem por isso que eles também não sabem. É. Portanto está excluído, e depois fico com aqueles no meio que começa a dialogar, como tu dizes, e tentar perceber, ok, mas eu quero isto, olha que eu também quero aquilo, Uhum. portanto, como é que está? No fundo é isso, não é? Mas como tu dizes, ou como estavas a dizer, se calhar as empresas de consultoria hoje em dia não têm recursos e capacidade financeira para de facto fazer um pre-assessment gratuito. E ao mesmo tempo, sim, também não estou disponível para o pagar. Portanto, é, Pronto, é, é. É. é de facto complicado, como tu estás a dizer, e tenho dois exemplos muito recentes em que aquilo que eu pensava se verificou. Um é o Marketing Automation, o Microsoft Dynamics Marketing que estamos a implementar, Uhum. que neste caso o processo de procurement foi liderado pela equipa de marketing, e quando eu lhes disse, quando eles me disseram orçamento, eu disse, ok, triplica isso e é mais ou menos O que vai o que acontecer? vai Uhum. acontecer. E É. está a acontecer. E tem outro internamente, nós estamos a implementar uma ferramenta muito específica para reconciliação de fundos de clientes. Nós temos cerca de 80 payment processors, acquirers e por aí fora com quem trabalhamos no mundo fora, Uhum. e escolhemos, isto foi o meu departamento de brokerage, que está dentro da área financeira, mas é um departamento específico, que fez o procurement, e acabámos por escolher a solução que acreditámos que estava mais integrada e mais preparada para o mercado, e que nos garantiu um MVP passado 4 semanas, com pelo menos 10 dessas PSPs. Passaram 2 meses e ainda não tenho o MVP, estou à espera. Entretanto já nos começaram a pedir ajuda à torta e à direita para contactar as PSPs, para ter as APIs, para não sei quê, para colocarmos, como nós temos a nossa equipa técnica já está no meio a colocar interfaces para ligar algumas dessas PSPs. Portanto, há este pre-assessment que as duas partes ou nós estamos disponíveis, mas que a parte do consultor, e neste caso era a Software House, não está disponível para investir o suficiente, e acabamos depois por ter muitas surpresas. Acho que é uma das coisas que hoje em dia na implementação de softwares é um desafio, porque a Claro. parte da discovery está cada vez mais reduzida, e quem quer o Software House, quer o consultor, estão muito pouco disponíveis um, para trabalhar nessas fases. Sim. Eu lembro que na primeira Uma vez das que coisas que nós implementei. fazemos. Sim, diz. Só para concluir, foi a primeira vez que implementei um ERP em 2008, quando cheguei à Roménia. Com cada consultor eu passei uma semana, Uhum. e era um ERP muito básico. Era um ERP para a área financeira, mas não estávamos no início também, portanto não, Sim, contas a pagar, a receber essas coisas. era muito, muito simples porque estávamos no início. E com cada consultora demorámos uma semana. E depois acabámos por escolher, e escolhemos bem, que aquilo durou muitos anos até eu sair do projeto. Portanto, funcionou. Uhum. E não tivemos grandes surpresas. Mas hoje em dia não acredito que haja essa disponibilidade, como tu É dizes, assim, se calhar é financeira, o que para nós fazemos fazer no isso. Exertis, eu particularmente, normalmente nestas propostas, estico um pouco mais a fase de análise por isso mesmo.
Eu antes de cometer um número qualquer num sistema novo, estico a fase de análise para que se tenha o maior conhecimento possível daquilo que vamos implementar. Eu quero que, e fazemos um documento, um SDD, um Solution Design Document, uma coisa simples, mas onde fica espelhado aquilo que vai acontecer. Pronto, é a minha defesa, aumentar a fase de análise. O custo vem por aí. Eu só que estamos a terminar, eu ia só pedir à Manuela, não sei se quer dar aqui algum contributo nos tempos que estado a falar, e ao Evaldo também, já agora, porque estamos aqui a 1 minuto de fechar, se querem dar. É interessante ver a perspectiva dos meus colegas oradores, não é? E são muito diferentes da que eu tenho, porque são realidades diferentes, obviamente. Falou-se aí aqui, porque o Ricardo está a pensar em fazer a implementação, e acho muito bem começar a fazer as perguntas todas sobre a implementação. Eu fui consultora durante alguns anos e durante consultora fiscal e contabilística e financeira, e na verdade eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns clientes meus que estavam a implementar sistemas, ERPs, nomeadamente SAP, e que efetivamente tinham ajuda, precisavam de ajuda para poder lidar com os consultores da IT. Porque obviamente, e o Pedro também já referiu isso, obviamente há funções muito distintas, o que é um consultor da IT, o que é um consultor organizacional, não é? E muitas das vezes a direção ou quem toma a decisão de implementar um ERP está consciente daquilo para onde quer ir, mas depois nem sempre a equipa tem conhecimentos para poder dizer exatamente o que pretende, o que quer. E eu lembro perfeitamente de uma empresa em que eu estive a trabalhar, simplesmente o problema era a linguagem, era o consultor estar a pedir determinadas situações, ou questões, ou respostas, e que as pessoas não sabiam exatamente o que era, o que é que precisavam de fazer. A linguagem é um bocadinho diferente, muitas das vezes, quando se muda de RP, e não falando a mesma linguagem pode ser uma dificuldade. E na altura, eu e a minha equipa, aparecemos um bocadinho como facilitadores e ajudar o utilizador, portanto, a saber exatamente o que é que deveria pedir, que testes é que deveria fazer, como é que deveria alinhar a informação para que depois a comunicação com o consultor vai ter funcionasse melhor. Portanto, era isto, na altura achei graça terem falado mais ou menos deste tema, porque não se fala muito, mas a verdade é que é um tema muito relevante numa implementação. Tem toda a razão, é muito relevante mesmo, porque nós na nossa equipa, nós somos quase todos mais de gestão, economia, informática de gestão, porque nós de facto, obviamente trabalhamos com sistemas, mas de facto nós contactamos com CFOs, controllers, com pessoas da área financeira. Se eu levo muito informáticos para essas conversas, corre sempre mal. Portanto, nós também temos, obviamente, mas estão sempre numa segunda linha. A minha equipa faz ali a ligação, porque fala a mesma linguagem. E isso é muito importante, ainda bem que tocou nesse assunto. Evaldo, queres contribuir alguma coisa? Estamos aqui já 2 minutos para lá do tempo, prolongamento, digamos assim. Eu acho que basicamente já foi praticamente tudo dito, e da nossa experiência também. Já que estamos a finalizar, seria apenas agradecer esta oportunidade. Nós vi aqui experiências muito diferentes, coisas diversificadas, problemas comuns também, mas com dimensões diferentes, e aqui ressalta essencialmente o que é importante nos dias de hoje é a capacidade de adaptação, e portanto isso é que nós temos de desenvolver nas nossas empresas, a capacidade de adaptar consoante o ambiente. Nós vemos aqui empresas com dinâmicas contextuais diferentes e com dinâmicas de atividade completamente diferentes, e aqui a destacar que nós temos de ter uma grande capacidade de adaptação, e de facto as ferramentas que existem, as novas ferramentas, podem nos ajudar e às vezes também podem nos atrapalhar. Portanto, é bom essa fase da questão da escolha dos consultores, e escolher bem e também poder ver bem o que é que se vai fazer e escolher bem, essencialmente é isso. Portanto, basicamente era aqui agradecer pela oportunidade e deixar aqui a questão da adaptação, que é uma questão muito,
muito importante e que cada vez é mais exigente em termos de rapidez e de tempo. E pronto, basicamente é isso. Obrigado, Pedro. Muito bem, obrigado, Evaldo, obrigado a ti. Bem, obrigado a todos. Eu, se calhar, Nuno, se quiseres, encerra tudo, se faz favor, já que abriste a sessão. Eu, pela minha parte, agradeço muito aos participantes e a todos os que estiveram presentes. E passo-te a palavra, Nuno, que já passámos o tempo. Sim, quero simplesmente terminar agradecendo a todos. Foi uma conversa super interessante e eu penso que é das mais recentes que nós tivemos, em que, à medida que o tempo vai passando, não temos uma saída de participantes e, portanto, o número de participantes manteve-se sempre ao longo até ao fim, o que revela bem do interesse e da motivação de todos aqui presentes, que é fantástico. E, portanto, muito obrigado, Catarina, Evaldo, Manuela e Ricardo, pela vossa participação, que foi fantástica. Vocês, aliás, são agentes de transformação nas vossas organizações e, portanto, como agentes de transformação, vivem a transformação que os próprios orçamentos e os ciclos de consolidação proporcionam. Foi fantástico estar convosco. Claramente é um tema de muito interesse e muito obrigado também à Eco Online por ser nosso media partner, e haverá certamente mais informação sobre este evento proximamente nas redes e nas publicações e nas plataformas da Eco Online. Também à CBS Business School, que teve a amabilidade de estar connosco. Bem, e em geral, muito obrigado a todos e teremos certamente a oportunidade de nos voltar a ver. Espero eu numa futura oportunidade presencialmente, que seria um ótimo sinal. Muito obrigado a todos e obrigado a ti também, Pedro, pela excelente liderança desta nossa conversa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. E até breve.